Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Nath Ferreira, terapeuta, para mais uma live especial aqui para vocês hoje da nossa jornada da criança interior. Vamos lá e vamos que vamos. Como vocês estão? Vamos iniciar, né? Deu um pico de energia aqui, por isso que eu atrasei na live, tive que reabrir o notebook aqui, mas enquanto isso a gente vai conversando, né? Lembrando um pouco da nossa live de ontem, né? Que foi falar sobre a concepção, né? E os problemas, né? Causados da criança interior ferida. Então a gente falou várias questões, algumas questões eu até coloquei nos stories hoje, espero que vocês tenham participado, tá? Gratidão. Vamos lá. Vou colocar uma musiquinha pra gente iniciar aqui. Aí o que me atrasou foi isso, porque tava tudo já ok aqui, fui tomar meu banho, que eu tava no atendimento, e quando eu voltei o notebook tava desligado. Mas tudo bem, acontece. Como vocês estão? Me fala como é que é a relação de vocês com a criança interior de vocês. Como vocês se sentem. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos conversando. Vamos lá. Não deixe de participar da semana toda de live, tá? Participe, compartilhe, comentem. As pessoas que comentar, que curtir, elas vão ser selecionadas a ganhar um presente, tá? Olá, Graziele, Brigitte, gratidão. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar aqui sobre a formação das sombras da criança interior, tá? É um assunto muito importante que muitas pessoas não sabem, né? E como a formação, né, da criança, né, das sombras, ela já começa lá na infância e mesmo até pode que venha dos nossos pais, tá? Vou terminar de abrir o notebook aqui pra gente começar aqui. Enquanto isso, envia o aviãozinho aí, compartilha essa live para mais pessoas se você acha que é contribuição, tá? Ajude a chegar a mais pessoas, porque é um conteúdo muito bom, né? Para que as pessoas possam aprender a se autoconhecer. Muita gratidão. Vamos lá. Ontem nós fizemos, né, uma prática no final da live de ontem. Se você não viu, vai, reveja a live lá no final. Até mesmo a prática do CID. Sim, ontem, pela primeira vez, ao vivo aqui, a ferramenta CID para vocês aqui. Né? Isso é maravilhoso, né? Só uma palhinha para vocês sentirem a energia CID, que é maravilhosa. Além desse presente, né, que às vezes eu faço alguma prática com vocês no final das lives, na sexta-feira tem surpresa para vocês, tá? Tem uma surpresa muito maravilhosa para vocês. Para quem escolhe participar, para quem escolhe compartilhar, comentar, tá? Eu tenho que saber que você tá aqui. Tem que chegar, Nath, ó, tô aqui, eu tô vendo a live. Me fala depois, que eu vou anotar. Tô anotando tudo, tá? Para as pessoas que vão ganhar um presente. Tá travando a live? A internet. Tá chovendo aqui. Tá com relâmpagos, trovoadas. Melhorou um pouco? Me fala aí se melhorou. Tá melhor? Melhorou mais? Tá travando ainda? Vai me falando aí, Graziele e Brigitte. Tá melhorando? Então
chegando, pessoal. Vamos compartilhar a live. Daisy, olá, tudo bem? Tá travando a live, pessoal? Vai me falando aí se tá travando, se tá ok, pra gente começar aqui, tá? Eu preciso saber se tá travando. Seja muito bem-vinda, Graziele, Daisy. Atrasei um pouquinho na live porque tá relampeando aqui, tá trovejando, dando trovoadas e o meu notebook desligou. Eu tive que ligar aqui. Olá, Ana Lúcia, bem-vinda, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui, tá? Compartilha a live, comenta. Lembrando que quem escolhe ficar na live, no final da live sempre tem uma prática, né? Eu sempre trago algo para vocês aqui, para liberar as emoções junto comigo. E para quem escolhe participar os 5 dias de live que começou ontem, na sexta-feira a gente tem, né? A gente tem um presente para você, se você escolher participar até na sexta-feira. Vai me respondendo aí se caiu ou não. Olá, Adalberto Batista, gratidão, seja muito bem-vindo à live. Olá, Matheus, gratidão, beijo grande para você, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? A minha criança honra a criança de cada um de vocês que permitem estar aqui nessa live. Oi, oi, vão chegando, gente, compartilha a live, tá? Para que mais pessoas possam chegar. Eu estou dando mais uns minutinhos aqui, tá? Para que mais pessoas cheguem, porque eu atrasei. Aqui o tempo tá chuvoso, tá bem assim, forte aqui os relâmpagos, mas seguimos e a gente vai começar agora. Hoje nós vamos falar, né, sobre a formação da sombra da criança interior. É um assunto bem delicado, né, que muitas pessoas não falam. Até hoje, gente, muita gente pergunta, Nath, mas por que você resolveu trabalhar com a criança interior? Porque é onde começa tudo, a nossa criança interior. Todas aquelas emoções que a nossa mãe sentiu, que nossos pais, todas essas coisas que nós vivenciamos na nossa infância, isso vem pra gente. Tá travando ainda, Graziele, pra você? Pra quem mais tá travando, gente? Sai da live, Graziele, e entra novamente na live. Consegue fazer isso? Vê se você consegue fazer assim. Sair e voltar da live. Pra gente iniciar aqui. Pra quem tá travando, tenta sair e volta novamente. Pra gente começar aqui. Tô molhada. Tá bom? Tô molhada já, meu cabelo tá molhado e molhou minha blusa tudo. Mas vamos lá. Vamos iniciar a nossa live então. Molhei minha blusa tudo com o cabelo molhado. Coisa de criança interior. Então vamos lá. Vamos iniciar. 4 pessoas online. Manda a mãozinha aí pra quem tá online comigo, pra quem tá conseguindo ver aqui, tá? E gratidão, gente, muita gratidão, tá? Não esquece de compartilhar para que essa live chegue para mais pessoas, seja contribuição, tá? Porque muitas pessoas precisam nesse momento de saber delas mesmas, saber se autoconhecer. E a criança interior é uma forma de se autoconhecer, saber. A gente sabe que é bíblico, o reino dos céus pertence às crianças. Por que será? Por quê? Quando nós começamos, eu vou falar bem rápido aqui o que acontece, né? Com a nossa criança interior, porque que o adulto, ele depois que ele cresce, às vezes isso é até errado falar, curar sua criança interior, mas na verdade nós precisamos curar o adulto ferido, porque muitas coisas que acontecem na infância, o adulto reflete nele, ele faz birra, ele tem uma falta de comunicação com ele mesmo, devido ao que ele viveu na infância dele. Olha só. Para os outros aí, tá tranquilo, gente?
Vou abaixar o volume um pouquinho aqui. Olá, Leila Cristina, bem-vinda, gratidão, como você está? Para quem está conseguindo ver direitinho, fala, porque talvez pode ser uma falha na conexão de cada um, né? Igual para Ana Lúcia tá ok. Para mim aqui não tá aparecendo nada, porque se tivesse também com dificuldade, não tava também com falha na conexão, tá? Verifica aí, Graziele, direitinho para você, tá? Sai, volta da live. Eu vou iniciar aqui, né? Então, como eu estava falando, a nossa formação da criança interior, né? De onde vem a criança interior? Por que surgiu isso? A gente percebe que muitas situações que acontecem até mesmo na vida adulta, né, de comportamentos do adulto, como tem uma criança ferida ali. Tá, Natália, mas como é que eu vejo que a minha criança está ferida? Ontem na live eu deixei bem claro. Os ciúmes excessivos, tá? A autocobrança, a autossabotagem, o começar e não conseguir fazer algo novo, não conseguir avançar. E hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês aqui. O que acontece? Eu vim do interior, né, de Minas, e a gente tem as crenças limitantes que vêm com a gente desde a infância, das verdades, das mentiras que foram contadas pra gente, né? Das várias crenças que ao longo do tempo vem se formando na nossa mente. E como isso dificulta com que a gente tenha uma vida plena. Quando eu falo plena, gente, é de você entender os processos. Entender os processos da nossa vida, de entender que tudo está em movimento, de entender que dos fechamentos de ciclos, tá? E quando eu falo fechamento de ciclos, que muitas vezes você está num ciclo repetitivo e você não vê e não consegue fechar esse ciclo para você pular para a fase do algo novo, tá? E quem tem a criança interior ferida, ela tem bem isso dentro dela. Ela tem essas dificuldades de não se ver, de não ter amor, de ter sofrido rejeição na infância, de ter sentido abandono, de ter sofrido bullying, as ansiedades que surgem na infância, que vêm para a vida adulta, com as experiências e eventos que ela viveu. Olá, Dani Santana, seja muito bem-vinda. Luísa, seja muito bem-vinda a todos vocês. Então, a criança interior ferida já é isso aí, tá? Mas para vocês entenderem mais um pouquinho, vê a live anterior que eu expliquei desde a concepção, tá? Hoje aqui nós vamos falar sobre a formação das sombras, que dá para vocês entenderem um pouquinho também mais, tá? Vamos continuar. Vamos lá. Gente, compartilha essa live para mais pessoas, viu? Não esqueça de compartilhar para mais pessoas. Eu vou falar com vocês aqui, então, que aqui eu quero trazer exemplos de como começa a formação da personalidade da criança, de como ela se torna a criança interior e de como elas se formam as sombras, tá? Nath, eu não consigo avançar na vida, eu não consigo arrumar um trabalho bom, eu não consigo passar em tal concurso. Isso tem ligação com as suas sombras, tá? E muitas vezes, o que são essas sombras? Que eu vou falar com vocês aqui, o que é? Muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para nós mesmos e de olhar até mesmo para esse lado crítico do ego crítico que nós temos, tá? A dificuldade de aceitar isso. E essa dificuldade de aceitar, o que faz na nossa vida? Faz com que nós tenham resistência do abrir espaço para o novo, tá? Eu vou continuar aqui para vocês entenderem melhor. Então, os exemplos de como começa a formação da personalidade da criança interior, de como ela se torna nossa criança interior e de como se forma as sombras. Digamos que a criança interior tem uma mãe que é rígida, perfeccionista e com mania de limpeza. E essa criança sai para brincar na rua e volta toda suja, né, de barro e tal. Ela então recebe uma punição da mãe. Ela recebe uma punição da mãe por estar suja, recebe uma crítica e é repreendida por essa atitude. Se essa criança, no início da formação da sua alma, presta atenção, se essa criança, na formação da sua alma, escolher vir para a Terra como vítima,
ela irá se reprimir e sentir culpada por se divertir, tá? Então ela vai se sentir culpada por divertir. Futuramente ela pode evitar esse tipo de punição e escolher por programas mais caseiros. Isso é muito forte, tá? Que eu sei que isso acontece com muitas pessoas. Olá, Rosangélica, boa noite, seja muito bem-vinda, tá bom? Muito bem-vinda à nossa live. Eu acabei de começar, tá? Fica tranquilo. Hoje a live começou um pouquinho mais tarde, porque deu um problema na conexão aqui, eu fiquei sem energia, porque aqui tá um revolto de chuva e trovoadas, tá? Mas tá tudo bem, seguimos aqui. A minha luzinha apagou aqui. Então vamos lá. Então, essa criança, no início da formação da sua alma, né? Se ela vem para a Terra com esses sentimentos, tá? Que vem, ela já vem com o sentimento de vitimismo, né? E ela irá se reprimir e se sentir culpada por se divertir. E futuramente ela pode evitar esse tipo de punição, escolhendo por programas mais caseiros, tornando-se assim a princesa da mamãe. A mãe, por sua vez, verbaliza elogios como: filha, você está muito bem, arrumadinha, que linda que você está assim. Parou de brincar como um menino de rua. Ou seja, esse feedback da mãe, o reforço para uma atitude que simplesmente inclui uma programação machista na criança, tá? Então é muito importante a gente observar isso. Olá, Vieira de Aquino, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriel Cosme, seja muito bem-vindo a todos, tá? Então, a criança, né, a menina, ela vai receber uma programação machista na criança, tá? Essa criança, então, começa a perceber que se ela deixar de ser espontânea na interação com pessoas e parar de brincar na rua, ela receberá um olhar mais amoroso e cuidadoso da mãe. É muito provável que ela rejeite dentro dela a espontaneidade, o senso de aventura, de curiosidade e até mesmo o senso de comunicação, acobertando tudo aquilo que confronta a mãe. As crianças, elas amam as suas mães e têm uma grande necessidade de aprovação delas. Querem se sentir amadas em situações como um exemplo citado acima. Normalmente acontece com crianças que ainda não têm senso de autoestima, amor próprio, que é na fase do 0 aos 9 anos de idade. Esse tipo de decisão depende do grau de personalidade do vitimismo de cada pessoa, pois, enquanto umas consideram que é ideal deixar de viver aquele momento de diversão com os amigos para se aceitar e ser amada pela mãe, outros não sentem essa necessidade, né? Então, o que acontece aí? A criança, quando a gente, né, eu sei que eu sou mãe de 3 meninas, e é um desafio, assim, enorme, tá? Porque eu procuro sempre fazer o melhor e bem diferente da criação que a minha mãe me deu. Não que a minha mãe não teve estrutura, mas, tipo assim, uma compreensão maior, tá? Por isso que hoje eu busquei muito autoconhecimento, por isso que eu estudo muito, por isso que eu escolhi ser terapeuta e ter essa grandeza de compreender e entender, né? Porque ainda mais mulher, né? Então a gente olha bem para esse lado. Eu fui muito criticada pela minha mãe. Eu e minha mãe, a gente brigava muito dentro de casa. Então um dos motivos de eu sair cedo de casa, casar cedo, foi por causa dessa discussão, uma rivalidade, né? Então hoje eu procuro acolher mais as minhas filhas. Eu tenho uma de 15 anos, a gente conversa muito. Às vezes a gente tem os nossos atritos, que é normal, né? Por diferenciar, mas porque da mesma forma que eu escolho ter uma amizade, eu também tenho que ter o meu lado mãe, de puxar, de conversar, de falar, de explicar muito das coisas. Então, esse lado, quando a gente pega esse lado sombra, que eu vou falar um pouco de mim agora, né, para me trazer bem à tona desse lado escuro, lado sombra, o que eu trago para vocês? Na minha infância, né, eu tive uma infância tranquila, ambas as partes, meus pais trabalhavam, mas eu sofri abuso na infância. E isso me marcou muito, 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 muito. E o que aconteceu? Me despertou o lado sombra. Qual é o lado sombra?
eu sempre me criticava, eu sempre recebia mais e mais crítica dos outros, tive problema com autoestima, né? E eu sempre me recuava, sempre na questão do ego crítico. O que acontece o ego crítico? A gente sempre coloca para baixo, a gente se sente humilhado, a gente sempre recebe o bullying, uma crítica, aquilo a gente pega mais, tá? E como sair, Nath, desse lado sombra, desse lado... É muita terapia, é muito conhecimento, é muito estudo, que não foi fácil para mim. Eu consegui dos 30 anos para cá, e eu só descobri que muita coisa na minha vida tinha sido prejudicada devido ao abuso que eu sofri aos meus 30 anos, numa sessão que eu fiz com outro terapeuta, e eu nem sabia que era terapeuta. Tá? Então, por isso que o meu mundo, assim, eu sou apaixonada por terapia e tal. Por quê? Tudo começou quando eu fui atendida a primeira vez por um terapeuta, eu tinha 30 anos de idade. Ou seja, então o meu autoconhecimento começou aos 30. Então, até os 30 anos, observem bem, até os 30 anos, eu vivia com baixa autoestima, tinha muito ciúme, era obcecada, tinha essa questão da cobrança demais com o parceiro, tinha tanta coisa, gente, tipo... aquele ego crítico mesmo, né? De você olhar para você e você não se sentir valorizada, de você não se sentir amada, de você não se sentir merecedora das coisas boas que a vida tem para dar. Então, eu era assim, tá? E eu creio que muita gente era assim, devido a situações que passaram na infância, devido de ser excluído nas festinhas, de ter sido excluído na escola, de ter sido excluído pela família, entendeu? Então, não vem só do abuso, para quem sofreu abuso, para quem sofreu questões psicológicas, vem de coisinhas básicas também, que as pessoas despertam esse lado sombra, tá? E muitas vezes a gente não tem conhecimento de como isso prejudica a vida da gente, mas prejudica. E na vida adulta que a gente vai observar o quanto que isso prejudica. Por quê? Porque a gente observa nos relacionamentos que a gente vai ter com o parceiro, a gente observa no nosso trabalho, na relação com o dinheiro, espiritualmente falando, como é a nossa relação com Deus, né? Como é a sua relação com Deus? Como é a sua relação com você mesmo? Como é o seu relacionamento com o seu parceiro? É bacana? É legal? Vocês não se cobram tanto? Não tem ciúme demais? Não tem aquela coisa de... você não fez isso, de jogar as coisas na cara do outro? Tudo isso, gente, são sintomas de criança ferida, que é o lado sombra, tá? E como você reconheceu isso em você, Nath? Quando eu saí de um relacionamento. Em 2018, que eu saí de um relacionamento, que eu fui mais em busca do autoconhecimento. Eu fiz uma reprogramação mental, eu tive sessões com outros terapeutas, onde que me ajudou muito. Sim, eu fui chamada de doida, até hoje fui chamada de doida, mas isso não me... Porque eu saí daquele padrão, daquelas crenças limitantes a qual me colocaram, do que eu tinha que viver, porque eu não queria ser mais uma da família que estava num relacionamento tóxico, que estava infeliz, que estava adoecendo, tá? Porque eu, com 22 anos, eu adquiri o vitiligo, tá? Aqui, ó, pra vocês verem, ó, vitiligo. E a gente sabe que o vitiligo, ele é causa emocional, né? E eu não sabia. Pra mim, isso aqui era uma coisa normal. Mas era tudo as situações que eu vivi, desde a infância, da adolescência, até os meus 20 e poucos anos. O vitiligo foi aparecer para mim, eu tinha 22 anos, né? Então, eu fiquei numa busca incessante da cura, para me entender, para compreender, da cura da minha criança interior, tá? E várias outras coisas que a gente tem, que tem a escassez, que vem muito também do lado sombra da criança interior. Por quê? Do que ela pega dos pais, das pessoas. O dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todo mal. As pessoas que têm muito dinheiro, elas se corrompem. Então, qual é a crença? Por que às vezes o dinheiro foge tanto para você e você fica numa escassez? Porque você acredita que o dinheiro é ruim, você acredita que dinheiro não é coisa de Deus, que dinheiro é coisa do diabo, sabendo que o dinheiro é uma energia neutra. Não existe. A única coisa é você. É a sua capacidade de entender o que você vai fazer de bom com o dinheiro. Tá, Nath, mas como é que eu vou fazer em questão do dinheiro?
também a gente faz a limpeza de crença na jornada da criança interior, para limpar toda crença que te faz acreditar que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então, por muitas das vezes, você não consegue guardar um dinheiro, você não consegue fazer uma reserva, você não consegue viajar, você não consegue sair do padrão onde você está. Tem outra coisa que eu quero contar para vocês, do meu lado escuro, que é a escassez, como fez e é da minha vida. Como eu falei para vocês, eu saí da roça, eu me separei, minha vida mudou, gente, assim, ó, da água pro vinho. Quando eu me separei, eu fui muito criticada, eu fui muito julgada, mas o que eu escolhi? Fazer o melhor para mim. Porque se eu não escolhesse o melhor para mim e olhasse o que as pessoas quisessem para mim, o melhor, na percepção delas de melhor para mim, talvez eu nem estaria aqui hoje. E eu escolhi fazer o melhor de mim, cuidando da minha criança interior, fazendo sessões, terapia. E então, começou a transformação em mim, a cura do meu eu. O meu conectar com o divino. Quem é o divino? É Deus que habita, que está dentro de você, está dentro de mim. Não podemos terceirizar esse conectar que a gente tem com Deus, tá? Que é o que a jornada da criança interior é isso, é você se conectar com o seu eu divino. A internet parou aí, gente. Fugiu aqui a internet. Então a gente precisa observar essas questões, muito daquilo que a gente compra de verdade dos outros para nós, de mentiras, né? E quais as verdades que nós estamos escolhendo falar pra gente. Então, eu tive toda essa mudança de crença, esses lados de paradigmas, vamos dizer assim, porque eu mudei a crença de todos que tinham falado pra mim. Então, quando eu comecei, igual eu falei, eu fiz reprogramação mental na minha mente. Na época, quando eu iniciei, foi com o Hélio Couto. Na época, eu ainda só tinha como ferramenta o Ho'oponopono, que fez coisas maravilhosas na minha vida. Principalmente de sair do lugar que eu estava, que era no interior. Quando eu conheci o Eduardo, a gente se conheceu em apenas... a gente se conheceu num mês. Em 2 meses, a gente decidiu morar junto. E eu engravidei. Aconteceu tudo assim, ó, rapidão assim. A gente conversou, a gente se conheceu em fevereiro, ele foi ver minha família, me ver em março, aí ele voltou eu vim ver ele aqui em Angra em abril, e ele foi me ver em maio e me buscar, e eu fiquei grávida. A gente começou do nada, sabe o que é nada? Nada, a gente não tinha nada, só a vontade mesmo de viver, de estar do lado do outro, o desejo de estar junto, de começar do zero e conquistar as coisas. A gente vai fazer 4 anos que a gente tá junto. Por isso que eu falo com vocês que vale a pena todo o caminho do autoconhecimento, todo esse processo, porque vale a pena, porque você consegue equilibrar tudo. Eu consegui equilibrar o quê? Me amar, me aceitar, aceitar o vitiligo, ser grata pelo vitiligo, tá? Aceitar as minhas sombras. Eu aceitei as minhas sombras. Eu aceitei todos os erros que eu havia passado. As pessoas que haviam passado na minha vida, que me fez sofrer, que me humilharam, eu perdoei. Eu não vou dizer perdoar elas, mas eu perdoei tudo que elas fizeram comigo. Eu perdoei meus pais que mais me julgaram, me criticaram, me condenaram, deram as costas para mim. E eu perdoei. Me perdoei, porque eu não ia permitir mais uma vez, entendam bem, não levem por um lado, eu não permiti mais uma vez eu me sentir abandonada para eles, porque eles me abandonaram lá atrás. Eu me senti abandonada lá atrás. Eu me senti rejeitada lá atrás, na infância e na adolescência. Porque eles não tiveram conhecimento suficiente, sabedoria suficiente para poder lidar comigo, com as minhas emoções. Mas não é culpa deles, porque eles também não tinham conhecimento, porque a gente vem, né, de uma família que tem toda uma crença, toda uma dificuldade, uma ignorância, né? Vem uma ignorância aí também, né? Porque para eles, se isso aqui é pedra, tem que ser pedra, não pode ser pedra, tem que ser pedra. Então eu saí de tudo isso aí, de tudo. Eu desmistifiquei toda a crença que eu tinha que acreditar, que se eu casei eu tinha que ficar naquele relacionamento ali até morrer, porque eu fiz o juramento na igreja, sabe? Que é um pacto, a gente sabe que é um ritual feito na igreja ali, né? Então eu disse, tudo isso aí eu falei assim, não, eu sei que Deus, a única coisa que Deus quer na nossa vida
é ser feliz. Eu tenho certeza absoluta que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja feliz, que você seja como uma criança feliz, sem feridas na sua alma. Isso é a única coisa que Deus quer na nossa vida. E foi isso que me manteve até aqui. O que eu sou hoje, o que eu me tornei, depois desses 4 anos. Então, continuando aqui para vocês, né? Esse lado escuro, lado sombra, quando eu abracei meu lado sombra, quando eu reconheci os erros, quando eu olhei para mim, me tornei responsável, não parei de culpar o ex, parei de culpar meus pais por tudo que aconteceu, porque até então, até um tempo atrás, eu culpava meus pais pelo abuso que eu havia sofrido na infância, por ter me permitido casar, porque até um tempo atrás, meu pai jogou na minha cara: você casou porque você quis. E eu virei para ele e falei: não, se o senhor não quisesse ter assinado lá, porque eu tinha 17 anos, se o senhor não quisesse ter assinado, você não precisava assinar. Meu pai quase voou no meu pescoço. Quase voou aqui, ó. Quase que ele me matou. Mas por quê? Ele assinou. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos. E eu prezo demais dela. Eu aceito as escolhas dela, mas eu falo com ela: ó, você tem que saber o que você quer, o que você quer para sua vida. Olá, Marcelo, gratidão, meu amigo. Seja bem-vindo à nossa live aqui, as formações da sombra. E eu tô contando um pouquinho da minha história aqui para vocês entenderem um pouco. Porque às vezes você se critica tanto, se condena tanto por causa das suas sombras, mas as sombras, elas fazem parte da nossa evolução, do nosso despertar da consciência, para que nós chegamos, né, um pouquinho da iluminação, né? Mas o mais importante é aceitar as nossas sombras, que a formação já inicia lá na infância, que é o ego crítico, a experiência que nós vivenciamos, e isso vem para a nossa vida, né? E de alguma forma afeta a gente, mas a gente não percebe, e por isso a relação com nós mesmos dificulta, a relação com o dinheiro dificulta, a relação com o cônjuge dificulta, até mesmo, principalmente a relação com Deus dificulta, devido às nossas sombras, por nós sempre estar permitindo que a sombra esteja no nosso caminho. E continuando aqui, para finalizar, o que aconteceu? Quando eu abracei minha sombra e me permiti olhar para mim, tudo fluiu, gente. Tudo frio. Não quer dizer que eu não tive dificuldades, que eu não tive desafio. Tive desafio sim, mas foi mais leve, tá? Igual falando com vocês, quando eu e o meu Eduardo decidimos ficar junto, casar, que foi em 2019, e eu grávida, a gente passou muita dificuldade no início, mas ali eu lembro que as minhas primeiras ferramentas, a terapia, o primeiro livro que eu li foi o Milagre da Manhã. Comecei a fazer todo o exercício do Milagre da Manhã. Eu fazia o Ho'oponopono, Caderno da Gratidão, visualizações. E quando deu 4 meses, a nossa vida mudou completamente. A gente comprou o nosso primeiro carro, a gente arrumou a casa que a gente morava, que a gente pagava aluguel. Na minha gravidez, deu tudo certo, o meu parto deu tudo certo, a Manuela nasceu super saudável, eu fiquei em casa, a gente fez uma compra enorme para quando meus pais veio para cá. Quando foi no mesmo ano de dezembro, a gente comprou o nosso primeiro carro para a gente poder trabalhar e poder sair, ir na praia. E no ano seguinte, um sonho que eu sempre tive era ter minha casa. A gente conseguiu comprar a nossa casa. E hoje, daqui 2 meses, a gente já termina de pagar a nossa casa e a gente também reformou a casa, porque a casa não estava acabada. A gente teve que fazer muita coisa, colocar piso, colocar gesso, fazer banheiro praticamente, fazer área de serviço, colocar cerâmica. Tudo a gente conseguiu fazer. E eu vou falar uma coisa para vocês. E muita gente, na mentalidade que tem, não consegue isso, porque não acredita nelas mesmas. Mas porque a criança interior, ela tá no comando, porque tá vibrando na escassez, tá vibrando numa mentalidade escassa, tá permitindo que a sombra está ali no comando dela, tá? Então, por que eu trago sempre a minha história para vocês verem aqui? Que talvez a gente fecha tanto os olhos para o novo, a gente tem medo. E hoje, não é que eu olho para minha história e falo assim, eu venci e tal, mas eu superei.
eu superei muita coisa. E muita gente chegou pra mim e falou, nossa, Nath, eu te julguei tanto. Eu fui uma das pessoas que te julguei, te condenei tanto pelas suas escolhas, por tudo que você passou. Mas hoje eu vejo que você foi além. Então, se você está passando por um momento difícil, não deixe que isso seja maior que você. Primeiramente, na jornada da criança interior, o que eu passo para as pessoas? Tudo isso aqui é ilusão. Tudo isso aqui é ilusão. E a nossa criança interior é a nossa parte, nosso subconsciente, a nossa conexão com o eu divino. É você se permitir receber toda a bênção do eu divino e você se conectar com o seu eu divino. Porque esse lado matéria aqui, se a gente se apega muito nisso aqui, é isso que trava. A sombra, ela quer que você se apegue nesse lado matéria. Ela quer te ferrar. E quanto mais você dá ouvidos para ela, ela vai fazer você se sentir fracassado. Então, um exercício que a gente pode fazer aqui, que a gente vai fazer no final, eu ainda tenho um pedacinho aqui para ler junto com vocês aqui do lado escuro, que é pra gente completar aqui, tá? Então vamos lá, vamos completar aqui. O lado escuro, né? O que são as sombras, afinal? São o centro que cria a negatividade. É uma defesa perante a dor que causa insensibilidade e desligamento entre nós e os outros. Exemplo, quando a criança percebe que a mãe a rejeita em algum nível e não se conecta com a criança, ela se sente rejeitada, que foi o que aconteceu com a minha mãe e comigo. Ela vai criar uma defesa diante daquela falta de amor porque dói muito. E perceber que a mãe não a ama como ela gostaria de se sentir amada, dói tanto a ponto de fazê-la criar um mecanismo de criança de não querer o amor. E isso, gente, acontece muito porque a dependência emocional já começa aí, por não ter recebido, não se sentido merecedor, não ter recebido o amor da mãe e do pai, tá? Essa criança desenvolve uma insensibilidade como ela não encontra o amor que quer e começa a ter uma separação. A sombra faz isso. Já que a minha mãe não me ama, eu preciso que isso se torne grande. Eu acredito que minha mãe não me ama, então vou me tornar mais amável. Para me tornar mais amável, para ser mais poderosa, preciso de uma carreira. Para ter essa carreira, eu preciso passar por cima dos outros, preciso pensar só em mim, preciso mentir, preciso manipular. Olá, Carol Makeup, seja muito bem-vinda. Olá, Natanael Ferreira, gratidão, seja muito bem-vindo. Gente, compartilha a live para mais pessoas, tá? Se permita se conectar e ser contribuição para demais pessoas, tá? Então, hoje aquela criança do passado se tornou uma adulta egoísta, que se coloca acima de todos, né? O lado sombra começa na falta do amor, mas com o passar do tempo torna-se algo objetivo e vida própria. Esses últimos, por sinal, não estão conectados com você. Segundo o Padre Work, a sombra se manifesta em diferentes camadas. No ego, presta atenção, ego, falhas da personalidade, competitividade, tendência à crítica, entre outros. A criança interior, falsos conceitos sobre se autodefender, alma, vingança, amargura, desespero, tristeza, apego ao controle e à separação. Um clássico exemplo durante meus atendimentos, né, que eu já conversei com muitas pessoas que têm determinadas oportunidades nas mãos, mas olham para elas e dizem: essa oportunidade não é tão boa como eu gostaria. Esse é um tipo de pessoa que quer ter controle de um bom relacionamento e, consequentemente, de evoluir pelo amor. O lado sombra dela não deixa que ela queira isso. Entendeu? Então, é isso que eu quero, né, deixar claro para vocês. O lado sombra, quando ele tem um domínio sobre você, ele não te deixa você se permitir ser feliz.
Ele não te deixa se permitir evoluir com leveza, tá? Que não precisa ser difícil, gente. Não precisa ser sofrimento, não. Pode ser leve. Escolha que seja leve a sua passagem aqui na Terra, as coisas, os desafios. Tudo é escolha. Tudo é devido àquilo que você está permitindo ser. Então, nós vamos fazer um exercício agora para a sombra, tá? Hoje eu escolho fazer um exercício para vocês com EFT, né? Vocês sabem o que é EFT? Vou abaixar um pouquinho aqui o volume. Vocês sabem o que é EFT? EFT é a liberação dos pontos meridianos que liberta crenças, traumas, tudo que de alguma forma está afetando você, tá? Então, se permita receber, você pode fazer junto comigo aqui agora, tá? A gente vai tocar nos 9 pontos meridianos, que são aqui, aqui. Cada ponto desse vai dissolver a energia estagnada de algum trauma, da sombra, tá? E esses são os pontos. Onde eu tô tocando são os pontos meridianos do EFT, que é bem simples, bem leve de fazer. Você vai só seguir os meus comandos, ok? Gratidão. Então vamos lá. Respira fundo e solte o ar. Libera toda a sombra. Vamos liberar a sombra? Permitir liberar o controle de tudo e ativar a sua consciência. Sim, Nath. Então, a EFT também ajuda a liberar o controle? Sim. Ativar a consciência. Ativar o seu subconsciente, sair desse modo vítima que a sua sombra está criando a todo momento, da culpa, da falta de responsabilidade consigo próprio, da autossabotagem, a procrastinação, tá? Então vamos lá. Pontinho aqui, meridiano, primeiro toque, vamos na frase, primeiro na frase negativa, tá? Por mais que o meu lado sombra insiste em permanecer, eu escolho me amar e me aceitar. A gente vai repetindo as frases e fazendo, tá? Por mais que o meu lado sombra insista em permanecer, eu escolho me amar e me aceitar. Por todas as lembranças que eu tive na minha infância até agora, das emoções que eu vivi, que fizeram com que o meu lado sombra despertasse e tomasse conta da minha vida, eu escolho me amar e me aceitar completamente. Por todas as vezes que eu aceitei o meu lado sombra ter domínio sobre mim, eu escolho me amar e me aceitar completamente. Todos os momentos que eu vivi permanecendo na culpa, no medo, alimentando os pensamentos, sentimentos negativos, nesse momento eu escolho me amar e me aceitar. Eu escolho me amar e me aceitar completamente. Eu escolho me amar, me aceitar completamente. Respira fundo e solte o ar novamente. Conecte. Vamos repetir a rodada. Olá, Milton Gomes, Dimar Leandro, Walker Simone. Vamos lá, mais uma vez. Você pode repetir quantas vezes você quiser as rodadas, tá? Vamos lá agora falando no positivo. Eu permito abraçar as minhas sombras e aceitar elas. Eu permito amar as minhas sombras, para que não tenha mais resistências nas minhas emoções, na minha convivência com a minha criança interior. Eu escolho me amar, me aceitar completamente, profundamente. A minha criança interior, eu escolho acolhê-la, escolho amá-la,
Por todas as vezes em que ela despertou seu lado sombra, eu escolho amar, eu escolho aceitá-la profundamente. Por mais que eu não consiga, por mais que eu tenha resistência, eu escolho me amar, me aceitar completamente. Por todas as vezes que meu lado sombra desperta, quando alguém fala algo sobre mim que me aborrece, quando algo negativo acontece, eu escolho me amar e me aceitar completamente, profundamente. Eu escolho me aceitar e me amar completamente. Eu me amo e me aceito completamente. Por todas as vezes em que o meu eu divino me conecta comigo e que minha sombra resolve despertar, impedindo que eu me conecte com o meu eu interior, eu escolho me amar, me aceitar, amar o meu eu interior, o meu eu divino. Eu me amo e me aceito completamente. Eu me amo e me aceito completamente. Respira fundo e solte o ar. Esse exercício você pode repetir DFT quantas vezes vocês quiserem. Pode rever a live, pode, né? Pode rever a live, pode fazer, tá? Porque vai liberar a energia de todos os pontos meridianos, tá? Eu vou fazer aqui, vou finalizar aqui, né? Porque se vocês querem saber mais, participe da jornada da criança interior, tá? Fique até o final da live dos dias, né? Na sexta-feira termina e eu tenho um super presente para vocês, tá? Gente, gostou da live de hoje? Deu para esclarecer como a formação das sombras da criança interior, como ela age na sua vida? Deu para você perceber bem quais das vezes que ela tem um poder sobre você? Hein? Olá, Tera Oliveira, seja muito bem-vinda, boa noite. Deu para entender, gente? Gostaram do exercício do EFT? Como se sentem? Gostaram? Diga sim, ó. Manda joinha aí. Gostei, Nath, ó. Gostei. Manda joinha aí. A minha criança honra a criança de vocês, tá? Amanhã tem mais. Eu gostaria de saber quem são essas 5 pessoas que estão aí para poder, na sexta-feira, ter o seu nome aqui, ó, para você ganhar um presente. Ontem também tinha 5 pessoas. Luana Castro, olá. Tera. Eu vou anotar, gente. Eu gosto de... Ontem tinha 5 pessoas na live. Eu não sei quem era. As pessoas não se manifestaram também. Mas hoje tem a Rose. Fichas caindo. É bom repetir, tá, gente? Pode repetir. Tudo é repetição. Nós fazemos oração todo dia, né? Então, a repetição. Por isso que os 21 dias são 21 dias, né, da jornada. E o porquê que eu indico a continuação, tá? Fichas caindo, né? Isso aí, Rose. Lívia Rodrigues entrou. Adalberto tá participando então da live. Gratidão. Vou anotar o nome aqui. Para os que estiver participando os dias das lives todas, eu vou sortear. Eu vou sortear, não. Eu vou dar um presente. Eu não vou nem sortear. Não tem esse negócio de sortear, não. Eu vou dar um presente para vocês aí. Eu vou rever a aula. Ok, Tera. Rever a aula então. Tá? Amanhã temos de novo, tá? Gente, vocês vão ver, tá? FT é muito gostoso, é uma ferramenta maravilhosa, me deu muitos insights quando eu iniciei nessa ferramenta, ajuda muito a liberar crenças negativas, de você se conectar mais com o seu eu interior, sabe?
tanto crenças negativas sobre o dinheiro, relacionamentos, de você se sentir mais amado, de você se sentir mais conectado com você mesmo, tá? Quando eu comecei no meu autoconhecimento para a vida, eu comecei com Ho'oponopono e EFT, e são ferramentas que estão aí disponíveis, todo mundo pode fazer, tá? Lembrando que, lógico, bom, ontem eu testei a nova ferramenta aqui, ó. Quem não viu a live de ontem, veja, tá? Ontem eu tentei a nova ferramenta, que foi a CID. Quem ontem se permitiu ver a CID? Uhul, gratidão, Então, Cid, você ontem participou, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Rose participou ontem. Eu preciso... Tera. Se permitem, gente, escolha, tá? Tem 6 pessoas aí. Eu preciso saber quem é essas 6 pessoas. A Tera já se manifestou, a Rose, o Adalberto. Quem mais está se manifestando? Se manifesta. Eu preciso anotar os nomes aqui, gente. Não tenha vergonha, não. Esse programa atualiza aí, libera toda a vergonha. Graziele. Ah, a Graziele também está participando. Depois vocês mandem, comentem também na live, é importante compartilhar a live, tá? Pra mim saber quem tá aqui. Eu já escrevi o nome de quem tá aqui, né? Rosa, Adalberto, a Tera, Graziele. Deu pra vocês terem uma noção? Ressoou, organizou aí a live de hoje? Hein? Sentiram aí? Deu para ter uns insights assim em relação à vida, à infância de vocês, que é muito importante a gente entender isso, como as nossas experiências. Você não precisa se arrepender, lamentar, apenas seja grato, que é o que aconteceu comigo. Para mim equilibrar muita coisa na minha vida, eu tive que apenas agradecer, principalmente. Porque todas as experiências que eu vivi, talvez se eu não tivesse vivido tudo o que eu vivi, eu não seria o que eu sou hoje, o que eu me tornei hoje, o que eu sou hoje, as pessoas que eu tenho hoje ao meu redor, né? A família que eu tenho, sabe? Então tudo é aprendizado, é para nossa evolução. Nada acontece por acaso, nada. Você pode ter certeza disso. Nada acontece por acaso. Lógico que hoje eu tenho mais consciência do que eu quero para minha vida, do que eu escolho, as pessoas que eu escolho me conectar, eu escolho essas pessoas eu quero estar. Então que nós precisamos ter consciência disso. Quais as pessoas que você quer se conectar? Quais? Quais pessoas que você quer ter perto de você? O que você escolhe para sua vida? Qual curso você quer fazer? Quem você quer ser? É ativar a sua criança interior que antes lá tinha muitos sonhos. Tá baixinho o quê? Tem um livro, se tem algum livro que eu recomendo, eu vou recomendar para vocês. Eu leio muito livro de criança interior, né? Eu vou ler um livro bacana que eu li muito, é O Milagre da Manhã, que foi assim, me ativou assim para a vida. Não tenho ele em físico aqui, eu tenho outros livros físicos aqui, mas não tenho exatamente ele que fez com que eu mudasse tudo. O que tá baixinho, Ana Lúcia? Me fala aí, o que tá baixinho? O áudio tá baixo? A Ana Lúcia também tá. Então, um livro que eu aconselho para vocês para ler, Milagre da Manhã. Eu fiz todos os exercícios que tinha naquele livro. Me inspirou também para fazer o meu curso, a jornada, tá? Que muito exercício que tá lá no Milagre da Manhã, eu coloquei na Jornada da Criança Interior, tá? Por quê? Porque, gente, o que nós precisamos é reprogramar a nossa mente. Esse exercício da EFT que a gente fez aqui agora, ele vai liberar muita coisa na sua mente. Só de você fazer isso aqui, ó, levando os comandos, ó, vai liberar toda a carga negativa, toda a ofensa, toda a crença limitante que você comprou como verdade na sua infância, na sua vida adulta, entendeu? O mais importante é você fazer a sua própria verdade, daquilo que você acredita. Se você quer acreditar que o dinheiro é bom, faça com que seu subconsciente, que a sua mente goste disso. O dinheiro é bom.
Porque o que vai fazer você ter uma boa relação com o dinheiro é o que você faz com ele. O que você faz com o dinheiro? Você escolhe ajudar pessoas com o dinheiro que você escolhe primeiramente, se ajudar para ajudar pessoas com o dinheiro que você escolhe criar? Quais os caminhos eu percorri para que eu possa ter mais conhecimento, adquirir sabedoria para poder ajudar pessoas, porque para que o dinheiro seja apenas consequência daquilo que eu estou escolhendo percorrer? Perguntas é tudo, tá? É muito importante. O que eu fiz para que o novo chegue para mim? O que eu fiz para o meu relacionamento ser mais afetivo, que eu tenha uma relação mais amorosa com meu marido, com a minha esposa, o que eu fiz de melhor para o meu filho, sabe? Eu sempre observo isso. Como eu falei, eu tenho 3 filhas, né? As minhas meninas, eu sempre estou ali atenta, porque eu quero que o que aconteceu comigo, que aconteça com elas, né? Não que eu seja uma mãe coruja, mas é que eu permito que as experiências delas, elas tenham mais conhecimento, porque eu não tinha conhecimento. A minha filha com 15 anos hoje, ela tem mais juízo do que eu com 15 anos, quando eu tinha 15 anos. Uma galinha tinha mais juízo que eu. Todo mundo ri quando eu falo isso, mas é sério, gente, eu não tinha juízo com 15 anos. Não tinha consciência nenhuma. Sabe que nenhuma. Quem dera hoje, com 35 anos, né, que eu estou, com 15 anos eu tivesse. Mas, como eu falei, né, são necessárias as experiências, né? Então, é acolher essas experiências, acolher esse nosso lado sombra, essas coisas que nos acontecem, para que nós temos um aprendizado. Se você errou, não se culpe, não se julgue. O que você não pode é permitir que o erro aconteça novamente, permanecer no erro, tá? A criança, ela cai muito para aprender a andar. Ela cai muito, mas ela não desiste. E você também não pode desistir de você, de alcançar os seus sonhos de criança, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã. Tem 5 pessoas aí, eu sou muito grata a cada um de vocês que ficaram aí comigo, fizeram companhia, tá? Depois curtem, comentem. Eu tô muito grata e feliz por ter cada um de vocês aqui, por conectar com a energia de vocês, com a criança interior de cada um de vocês, tá? O nome de vocês está anotadinho aqui. Amanhã espero vocês, espero que estejam comigo durante esses 5 dias de live da jornada da sua criança interior, porque o segredo está na criança interior. Um beijo para vocês e gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês. A paz do eu, a paz começa comigo. Gratidão.